Ai. Depois que. Depois que eu termino, né? Termino de refocar, eu levanto assim com. Mais relaxado, do jeito que eu costumo ser. Já que ele ficou refocando ali e ficou bem esperar, o Dragon já vai fazer o mesmo também. Ele vai pegar e arrancar um tiro de tiração dele assim, começar a orar em pé mesmo, assim. O cara ele só senta, aí ele tira a mochila dele, pega uma poção de cura, bebe e puxa o caderno e começa a anotar a coisa que acabou de acontecer. Aí, Como é que é a oração do Dracar? é voz pura, tá? É divina. Só tá em dracônico. Após isso, ele vai até o Zarik com o segundo fogo que ele reconjurou e vai usar Lay of Hands também. Isso também precisa de vida. Pombo. São 6 de vida. Obrigada, meu caro. Vocês são muito barulhentos. Caracol, consegue rastrear a criatura? Bem, acho que consigo. Você observa, Caracol, justamente as pequenas gotículas de sangue que o Dragonete derrubou durante seu voo, pelo fato de ter sido ferido no combate. Não é tão fácil assim rastrear essas criaturas, mas é possível. Você já sabe a direção, você viu para que direção eles foram, e tem uma certa pista pelo caminho que eles tomaram. Nenhum de vocês realmente não sabe como lidar com a natureza, né? Você é um Minha sapo. questão é o dinheiro, cara. Viver com uns ratos conta? Tá, certo. Quando vocês terminam de se curar, o Drakaf dá a sua devida atenção para os aliados mais feridos. E o Kral e ele se concentram em diminuir a maldição de seu próprio corpo. Vocês começam a escutar cascos galopando, vindo na direção de vocês, na direção contrária. Esse barulho de cascos vão ficando cada vez mais altos. E não demora muito para atrás de vocês avistarem cavaleiros. Não dá essa volta aí, tá? Eu reconheço esse símbolo? Sim. O cavaleiro de armadura de leão, vocês conhecem ele. É o Dominicus Hell. Ele esteve no evento do ataque do dragão opulento no baile de máscaras. Vejo que vocês agiram rápido. Minha cavalaria é veloz, mas vocês chegaram aqui primeiro. Ele desce do cavalo e vai em direção a vocês. Sim, mas as criaturas escaparam. Entendo. Nós recebemos informações vitais de uma criatura enorme cruzando os céus. Um dragão. Viemos investigar. E ele veio passar em direção? Aparentemente, ele foi visto perto das montanhas. Ele saiu de lá, na verdade. Viemos com a esperança de rastrear e identificar esse dragão. Talvez se trate de Tiles, novamente. Ótimo. Mas a minha informação é de 2 dias atrás. Não sei se ela ainda está por aqui. Vocês encontraram alguma pista até o momento? Na verdade, nós perdemos algumas. Mas, aparentemente, a gente tem uma trilha que leva até o esconderijo, o habitat dessas criaturas. Entendo. Ele olha assim pra trás, vê uns comerciantes mortos e um dragonete. Essas criaturas estão terríveis. Os ataques estão cada vez mais frequentes.
Então É muito vocês. estranho o comportamento deles, mas vamos investigar e ver se encontramos algo a mais. Conto com vocês. Ele tira dos itens dele, tem tipo uma espécie de bolsa assim, pendurada na armadura. Ele abre essa bolsa, tira um cornete, aquele de guerra, trombeta. É uma trombeta dourada com um símbolo de leão na ponta, como se fosse um leão rugindo na ponta da trombeta. Veja, Dracaf. Isso aqui é uma trombeta de guerra. Irá invocar minha cavalaria. Nós poderemos escutar isso e poderemos auxiliar se estiver em nosso alcance. Ele entrega assim para você a trombeta de leão. Mas utilize ela só em última instância. E tome cuidado, existem alguns lugares que não podemos entrar devido à jurisdição de alguns reinos. Use em caso de emergência, caso as coisas saiam do controle. Certo. Infelizmente eu não posso acompanhar vocês. Temo ter que investigar o dragão que foi visto por aqui. Mas desejo sorte a todos vocês. Aí ele bate a perna assim na lateral do cavalo. E aí eles tomam um rumo diferente de vocês. Vocês caminham por algumas horas. Até que os montes da névoa passam a ser cada vez mais próximos. Vocês cruzam por grandes campos de trigo. E as casinhas, né, as fazendas, vão ficando cada vez mais para trás conforme vocês se aproximam dessa montanha. A montanha ela vai ficando maior conforme vocês chegam mais perto. E a região ela vai ficando cada vez mais desértica. Vocês vão vendo menos mercadores, menos fazendeiros. Vocês começam a ver algumas vacas mortas, cabritos, carcaças. Criaturas. Que muito provavelmente são criaturas que são caçadas pelos dragonetes que estão em ascensão nessa montanha. Vocês começam uma subida íngreme em direção aos montes de névoa. É um caminho rochoso que inicialmente não é tão íngreme assim, mas quanto mais vocês caminham, mais fechado esse espaço vai se tornando. E aí essa pequena trilha, provavelmente feitas por anões ou por criaturas da montanha, vai ficando cada vez mais estreita, que começa a serpentear as curvaturas da montanha. Em determinado momento, Drakaf, que está na frente, eu imagino, ele dá uma pequena tropeçada de alguns pedregulhos meio soltos na trilha. E aí, essas pedras caem dali, começam a bater entre outras pedras e elas começam a descer a íngreme montanha. E elas somem na névoa. A névoa começa a ficar tão densa que começa a ficar cada vez mais difícil de enxergar o chão. Em determinado momento, vocês cruzam um véu de névoa que bloqueia boa parte da visão de vocês. E vocês sentem a umidade desse local com uma certa frieza. Eu já estive em um lugar parecido antes. Eu gosto do frio, mas é meio seco. Ele toca na pele assim. Vocês têm medo de altura? Ele olha pra... Não. Já tem? Não. Nunca caí, pra falar a verdade. Não, já caí, mas... Enfim. Você tem medo das coisas que venceu?
Nesse momento, eu tô, tipo assim, só olhando pra cima, não olhando pra baixo, toda concentrada, toda dura. Acho que alguém que tá com medo. Ela aparentemente tem muita E coisa a eu só perder. calada. Não se preocupe, do chão você não passará. Na verdade, pode passar sim. Testar a distância do chão. Eu dou uma olhada assim. Como alguém passaria no chão. Escute ele, caracol. Ele Descubra. Aí eu falo assim, ó, descubra, assim, com um ar de mistério, assim. O olho brilhando, assim, na névoa. O cara vai ficar pensando que todas as vezes que ele caiu, ele nunca passou no chão, aí ele fica assim. Isso tá falou. cabeça. Vocês, em meio a essa trilha, olham pra baixo e só veem um abismo. Um abismo que é engolido pela névoa. Mais à frente, Uhum. o caminho sinuoso parece ter sido arrancado, demolido, talvez por uma pedra gigante, talvez por um desmoronamento. E o caminho de vocês para neste ponto. Talvez seja possível pular, talvez seja meio arriscado. A questão, o que é que vocês vão fazer? Vocês teriam Eu tenho alguma. uma corda de 10 metros. Isso pode ajudar. Pedra que dê pra amarrar e uma pedra mais. Pedras mais firmes em volta que parecem ser possível amarrar. Desculpa interromper. Parece ser essa aqui. É. Essa é uma grande pedra que é possível amarrar algo nela. Ó. Vocês querem amarrar a corda aqui, né? A ideia de vocês, só me esclarece uma coisa. É amarrar a corda Pô, tô ali pro outro voando. lado, e levar para outro lado ou até lá embaixo. Lá embaixo. Aziris e quem? Os Zarek estão amarrando as cordas? Enquanto o Caracol observa os entornos. Sim. O Crow, ele não Eu- fala nada, mas ele fica observando, né, o que todo mundo tá fazendo, até porque ele deu a corda. E ele ele dá uns sussurros assim, sabe, inaudíveis. Parece reverberar assim misteriosamente. Eu vou dar a orientação pro Zarek. Ok. Zarek, você pega a corda, dá a volta na pedra. E aí você começa a fazer o nó. A Aziris, ela tenta te ajudar, mas talvez por ser uma nobre, né? Não sabe dar nó, não sabe dar tipo aqueles nó de marinheiro, sabe? Ela tenta te ajudar assim, mas aparentemente ela não sabe muito como fazer isso. E aí você fala, não, é assim que faz. Aí você dá um nó bem dado na corda, na pedra. E aí vocês levam essa corda até o buraco do outro lado. Parece que dá pra ir por baixo, mas eu acho que tem alguma tempestade vindo. Aí ele até olha pra cima, assim. Talvez tenhamos que ser mais rápidos. Então, quem quer ser o primeiro? Quem que vai testar a corda? Deixa que eu vou primeiro. Deixa que eu vou primeiro. Sou mais pesado, se eu cair no chão, talvez o dano seja menor. Veja bem, a ideia é que eu vá para testar se está funcionando ou não. Se você que não cai for e não cair, como vamos saber se funciona ou não? Só se joga logo desse penhasco. Se jogar não, calma aí também. Tu falou aí. Cara, o Dracat usa uma pequena bolsinha na cintura atrás, assim, e uma armadura completamente fechada de placas, com um pequeno elmo na esquerda, assim, que ele usa em combate. Toda branca e azulada. Muito pesada e muito barulhenta. Só que por ser forte, consegue andar sem maiores dificuldades. Quando o Draco pega na corda, aí ele vira de frente assim pra vocês e começa a descer, segurando na corda. Ele agacha assim, tenta descer com delicadeza. Quando ele se pendura completamente na corda, vocês escutam um crack. É a corda dando aquele laço final na pedra e tipo ficando completamente firme. Ela dá uma esticadinha assim. Ele começa a descer meio que deslizando sobre a corda. Vocês observam, né, a corda completamente esticada entre o vão e a pedra. Ela balança bastante, só que ela é resistente. Aí vocês veem que o Draco chega em segurança até o chão lá embaixo.
Foi divertido. As vozes só assim no ouvido do Crowley. Corta, corta. Que isso? Epitácio, quando eles estão começando a descer, o Draca já vai ficar em posição assim, olhando pra cima, né? Pra caso algum deles caia, ele vai dar um pequeno pulo, um voo assim, pra segurar a pessoa. Eu passo assim na frente, olho pra trás. Os mais magros primeiro. O Zarek, ele se agacha, pega na corda assim. E aí ele se abaixa, vocês começam a ver ele diminuindo perante aquele precipício. E aí você se pendura na corda. Balança um pouquinho por conta do vento, que começa a ficar um pouco mais forte na região. E aí você começa a descer, deslizar devagar sobre a corda. Embaixo tá o Draka observando, atento caso aconteça alguma coisa, você não cair no abismo. E você também consegue descer em segurança. Ziris, você chega mais próximo do penhasco. Você olha aquela curvinha que a corda faz, ela tá um pouquinho desgastada, não é muita coisa não, mas você repara que comparado com o restante da corda pra trás e pra frente, ela tá um pouquinho mais desgastada, tipo, tem alguns fiozinhos da corda se soltando, por conta justamente do atrito da corda com a pedra. Você pega a corda, se pendura nela e começa a descer. E quando você chega mais ou menos na metade do caminho, um vento uiva na direção de você. Dessa vez o vento ele é forte o suficiente para te tirar da rota. Você tava meio que com os pés encostados na pedra, e aí o vento faz você perder a estabilidade e é jogada pro lado. Você fica meio que pendurado, a corda se mexe um pouco pra lateral enquanto você tá pendurado, mas você tá sem base nenhuma, você começa a girar em torno do próprio eixo assim enquanto o vento bate. E aí vocês começam a escutar. O bater de asas. O bater de asas surge no meio da névoa. A névoa impediu com que vocês vissem essa criatura se aproximando. E esse bater de asas Que era o delícia! responsável por conta desse vento Pelo vento. incomum. Ah. E aí, no meio da névoa surge uma cabeça de língua, com uma língua pra fora enorme, duas asas azuis, com um braço conectado às próprias asas, e um rabo enorme de duas pontas, um ferrão. O Wyvern está aqui. Junto a ele, dois dragonetes voando, vindo na direção de vocês. Você, com seu 23 de acrobatismo, você consegue se manter girando naquela corda, você tá no meio do caminho. O vento tá sendo causado justamente pelo bater de asas do Wyvern. Caracol, você é o primeiro. O Caracol viu o que tá acontecendo, eu vou entrar em Standing Stance, né? Quando eu vi o Wyvern, né, eu já sei do que ele tá atrás. Eu quero meio que deixar uma ação preparada de enxurrada de golpes, dar um stunning blow, caso o Wyvern ou algum dragão venha pra cima do Zarek. Zarek, vem atrás de mim. Ele tá meio... Enquanto o Caracol fala, antes dele terminar a frase dele, o Wyvern, ele surge no meio da névoa e mergulha em direção ao Zarek, sem pensar duas vezes. Assim que ele entra dentro do range do Zarek, tá preparado para atacar, o Caracol, que parecia ser um tripkick muito lento, ele reage rapidamente e tenta acertar dois golpes. Pode fazer sua rolagem. Meio que sabe quando tu bota as duas mãos no chão e se impulsiona pra frente? Aí ele dá meio que um chute assim na cara do Wyvern, tentando bloquear o ataque dele assim pra... Ele toma esse soco na bochecha. E aí quando você tenta acertar de novo, o Wyvern já agiu. As garras dele pra atacar o Zarek e tentar furtar o item. Nossa. 20 natural. Dos 44, você toma somente 36. Esse flash divino, ele acerta os olhos do Wyvern enquanto ele toma o soco do Caracol. Pela primeira vez, talvez a primeira vez na sua vida, Zarek, você presencia não somente uma, mas duas criaturas diferentes agindo para te proteger. E se não fosse a reação rápida do Caracol e a proteção do Drakaf, você teria caído agora. Esse ataque acerta você em cheio, agora pegando meio que de raspão
no teu ombro, rasga parte da tua roupa, ele morde assim, te derruba no chão, te deixando prostrado, e ele pega o metal de você. Com o restante da ação de movimento dele, ele levanta voo novamente, se afastando com os olhos incomodados. Ele vai pra mais alto e se afasta um pouco. Eu vou me recolher. Eu vou. É uma ação, né? Pra levantar. Uhum. Vou me levantar. Eu vou correr mais ou menos. Só pra me dar a falsa sensação de que eu tô um pouco seguro. Você bebe um elixir de cura, né? Isso. Aziris. Ah, não conta na. Eu. Início do seu turno, eu quero que você faça um teste pra mim. Ou de atletismo, ou de acrobacia, pra se manter segurando a corda. Nossa. Nossa. Ainda bem que eu tô aqui, né? Você, com o vento batendo na corda, e em você que tá segurando a corda, você não consegue se segurar. E aí você falha em tentar alcançar novamente a pedra. E aí você solta da corda. Você é jogada pro lado. E no que você é jogada pro lado, as coisas começam a girar. Sua visão começa a girar, vendo a ponta da montanha e o chão no qual você vai se esborrachar. E rapidamente, duas asas se erguem. Ele levanta voo e rapidamente voa até a tua direção. Que ele estava preparado para fazer isso. Ele pega você no ar e rapidamente pousa com você no chão de baixo. Seu primeiro voo. Gratidão. Agora eu vou. Eu me concentro, fecho os olhos e tento me imaginar na direção do dragão. E o que ele tá segurando, que eu vejo assim, eu tento imaginar, tipo, puxando pra mim, tá ligado? Uma força. Você estende a sua mão, você meio que fecha os olhos por um instante assim, e aí você vê a energia divina na ponta do dente dele, que ele tá segurando pela boca. Uhum. Você, por ser uma Aasimar, por ser uma ascendida divindade, você tem uma chama divina dentro de você, você identifica quando você vê outra chama divina. Quando você se concentra, você vê essa energia divina pequena na ponta da boca do Wyvern, mas também do seu lado, vindo em uma energia dourada. E aí, sem pensar muito sobre isso, você estica sua mão, esse estilhaço divino escorrega da boca do Wyvern e é puxado em linha reta pra sua mão, na sua direção. E você pega o estilhaço divino. É o poder. Eu vou ativar o escudo. E provavelmente ele vai vir de novo. Pra cima. Eu vi que a cena, isso aconteceu, tipo assim, por mim, né? Sim, passou Ela tipo, puxando o perto metal de você. Sim. e eu não sabia, meu personagem não sabia que tinha outro metal desses com a gente. Eu olho bem confuso pra trás e depois eu já olho pro Ivan de novo. Eu sei que se existe outro metal, o Ivan não vai desistir até conseguir. Eu movimento as minhas mãos assim, né? Tipo, do pescoço eu começo a formar uma espécie de lâmina meio espectral, assim. E a partir dessa lâmina conjurada, que é tipo como se fosse uma adaga meio retorcida, eu lanço ela com toda a força na direção do Ivan. Com a minha ação seguinte, eu vou tentar intimidar, um olhar intimidante. A arma espiritual, ela replica uma arma que eu tenha. E eu tô replicando a minha adaga espectral. Se eu conseguir intimidar ele, ele não vai conseguir reduzir a intimidação o efeito de medo. Ótimo. Cerra um pouco seus olhos em direção a ele. Ele começa a voltar a visão dele por conta do feixe de luz que ele recebeu. A primeira coisa que ele vê é um cara meio marrento encarando ele lá embaixo. E aí ele fica um pouco intimidado. Medo 1. Eu vou erguer meu escudo, primeiramente. Empunho ele da minha cintura, assim, escudo de leão. Coloco meu pequeno elmo, que fica das laterais na cabeça, assim. Ó, certo, essa criatura tem que morrer daqui. E agora eu me movo pra cá. Pode tentar intimidar ele, mas eu quero chamar a atenção pra mim. Tem saber dracônico pra isso. Pra eu meio que mostrar que eu tenho itens de valor também. Não é pedra, mas o meu elmo, por exemplo, meu elmo valioso, meu
Meu shield é valioso, eu quero mostrar pra ele que tá aqui pra ele me pegar, entendeu? O Wyvern ele parece estar meio em dualidade nesse momento. O Drake ele usa Draconic Frenzy, ele se move 2 vezes e faz um ataque. Ele tenta morder a Aziris e com a cauda girando ele tenta bater os dois no mesmo ricochete. Ele desce em alta velocidade, fazendo um barulho de cortando o vento. Ele desce e aplica uma mordida na Aziris. O escudo, ele é poderoso, mas ele não conseguiu defender completamente e ele conseguiu passar da sua defesa. E aí ele vira a cauda dele dando uma chicoteada no Kraui e no Drakaf, porém a primeira caudada, a primeira rabada dele pega na armadura do Drakaf, que nem se mexe, nem sente o ataque. E a segunda, o Kraui, ele consegue abaixar e se esquivar com certa facilidade. O outro Drake que tá lá em cima, ele voa, passando por cima de todos vocês com a primeira ação. E com as outras 2 ações, ele tenta usar Muco Cáustico. E com o Muco Cáustico, sim, ele começa a abrir a boca e começa a formar um muco assim na boca dele. Ele cospe um muco de ácido entre o caracol e o Zarik, acertando possivelmente os 2. Ambos façam um teste de reflexo básico, CD19. Ele cospe esse musgo cai na terra e respinga em vocês 2. O Zarik ele é rápido o suficiente para conseguir desviar da maior parte do muco. Ele se queima um pouco com esse muco cáustico, mas o caracol ele é acertado pela maior parte do ataque. E aí esse muco gruda na armadura dele, na pele dele, começa a queimar. Vixe. Uma ação eu quero... Com uma ação livre eu quero largar a luneta que tava na minha mão. Com uma ação eu quero pegar a minha corda, que tá na bolsa. Eu tenho uma corda, né, de aventureiro. E laçar o dragão que jogou o veneno na gente. Tu pega essa corda, faz um laço e começa a girar. E aí você joga na direção do Dragonete. O Dragonete que acabou de cuspir, ele tá meio que recuperando o fôlego. E aí essa corda laça o pescoço dele. E aí amarra. Você puxa e aí ele tá preso a você. Vocês 2 estão presos por uma corda. O Wyvern ele ficou meio receoso de ir pra cima de vocês. Porém, Aziris está com o estilhaço divino. E o Drakaf chamou a atenção dele com os possíveis itens mágicos que ele possui. Apesar de ele estar muito tentado para ir para cima do Drakaf, ele tem algo mais importante para pegar. E mergulhar em direção a Aziris. O teu escudo, Aziris, o teu escudo foi aquela diferença que você precisava para se proteger desse ataque dele. O bônus que você ganhou da CA foi suficiente para você se proteger das garras. Ele mergulha em direção a você e no meio daquele escudo semi-transparente, azul, que você manteve, que você escolheu manter por conta do ataque do outro Dragonete, foi o que te salvou. Ele pressiona as garras nesse escudo, você vê aquelas grandes garras não chegando até você, meio que flutuando na tua frente. Ele tenta forçar pra quebrar o escudo, porém não consegue. Foi o escudo e o medo, viu? E o medo. Se ele não tivesse receoso o suficiente, talvez ele conseguiria acertar você. Não teria dado certo, né? Sim. Com a última ação Agora dele, não entendi. ele levanta voo novamente, passando reto. Zarik, sua vez. Fazer a bomba. Estilhaço de cristal. Você joga esse frasco de cristais, ele explode, fazendo um clarão na vista dele, deixando ele ofuscado, facilitando nesse momento que isso acontece, Caracol, você percebe até que fica mais fácil de puxar ele, talvez. Aziris, sua vez. Eu vou conjurar um Thunder Strike. Você usa o Thunder Strike, você pega tua mão e de cima pra baixo você faz um movimento com a mão
E aí um trovão ecoa. E um clarão envolve o Ivar. Esse clarão, ele causa uma certa quantidade de dano elétrico, ele começa a ficar eletrizado. E o dano sonoro também causa uma boa quantidade de dano nele. Porém, você percebe que ele conseguiu se esquivar de parte do ataque. Meio que pegou de raspão por conta do salvamento dele. Eu vou andar um pouquinho pra trás. Baixar um pouquinho dele. Eu conjuro na direção dele, as runas vão se formando assim, os sussurros de gritos assim ao meu redor. Os meus olhos assim se enchendo com poder e eu vou lançar medo no Ivern. A magia. Vamos ver. Falhou. Cara, Ele falhou? Falhou. a minha última. Agora ele tá com medo 3. Medo 3. Espiritual, ela tipo se move, né? E ele se movimentou pra atacar e eu lancei uma magia nele e eu puxo a arma espiritual lá de trás onde ela tava pra que ela possa tentar atingir ele de novo. Ok, legal. Nossa. Você pega bem de raspão assim na asinha dele. Só 3 de dano, isso é humilhação. O dano dele é psicológico, entendo. É E só na também, por mente, causa é do só meu na mente. ataque, ele não consegue reduzir o medo, tá? Ótimo, ótimo. Dracaf, Beleza. sua vez. Eu vou dar uma bordoada nesse Draconete do meu lado aqui. Manda. Narra pra mim como que você mata Ai, esse, cara, mata. esse Drake. Eu só corto ele no meio com a espada. Um corte apenas. Eu lá atrás já ganhou. Tum. Criatura profana. Ele bem na frente do cara, e o cara, tipo assim, cego, ele tá vendo através, assim. Ih, só tá vendo não sofre mais, dano. Ele tá morto já. Cara, tu corta ele assim. Ele é separado em dois e o restante do corpo dele simplesmente cai na frente do Cairo. E por conta do fato de ser íngreme, ele escorrega e cai e some na névoa. O Dragonete ele tá ofuscado, ele não consegue ver muita coisa em volta. E aí ele entra em desespero que simplesmente começa a voar pra trás, tentando arrastar o caracol junto que tá meio que prendendo ele. E você é puxado 3 metros junto com o Ivor, com o Dragonete, o caracol. Ele te puxa assim, você meio que para na beirada do penhasco. E aí ele vai tentar puxar de novo. Outro teste de... Segura ele. É, outro sucesso. Caracol. Você pode usar sua reação pra soltar a corda. Deixar ali. Eu consigo usar minha reação pra continuar pendurado nele. Consegue. Mas aí você vai estar segurando nele. Você é puxado, você perde o chão, literalmente. E aí você pendura nele, assim, começa a balançar embaixo dele, sendo suportado somente por uma corda. O caracol tá dando um gritinho meio que... Ele tá muito assustado, mas não parece. Parece que ele tá só fakeando o grito dele. É a sua vez, Caracol. Você tá numa posição muito arriscada. Mas o que você faz? Eu quero tentar escalar a corda pra tentar chegar nele e... Ah, porque minha conexão caiu. Você começa a escorregar. E aí você tenta subir assim, você começa a escorregar pela corda. E aí você começa a cair. Escorregar da corda e começa a cair. Você tá prestes a soltar a corda. Ah, tá ligado. Ok. Você se agarra novamente à corda. Esse teste foi bom o suficiente para considerar que você não caiu mais 5 feet. Você continua a 30 feet do chão. E você tem mais 2 ações. Tem mais 2 ações? Eu vou tentar escalar de novo. Sobe. Até chegando quase perto dele.
Você fica 35 feet. E você tem mais uma ação. Eu consigo bater nele? Não. Consegue. Mas você tá pendurado ainda. Se você quiser subir em cima dele, seria mais uma ação. Aí seria escalar de novo? Sim, Eu quero bater nele mesmo. beleza. Tô segurando. Cara, bom. Tô com a mão aqui, eu quero. O cara quer. Tu tá em cima, tu tá pendurado nele, tu vai bater nele. Eu tenho Coisa por partes. Você primeiro resolve bater, depois ele vê o que ele faz, entendeu? uma ação, eu consigo fazer Flor Blues, né? Meu irmão, mas se esse bicho desmaiar e tu cair. Já não passa, ele falou isso mais cedo. Calma. Tenho. O caracol não tá. Calma aí. O cara não tá preocupado com isso. Deixa o cara jogar. Não tem amor à vida não, viu? Ele não cai. Ele toma os 2 golpes, ele se fere bastante. E isso faz com que vocês reduzam a altitude 5 feet cada. Você vai pra 30 e ele vai pra 35. Tô nele. Eu tô com uma mão segurando a corda assim no pescoço dele, aí eu tô colado nele, aí eu dei 2 tapas na cara dele assim. Você toma 4 de dano, do dano de ácido, e o ácido ele continua queimando a tua pele. Aos poucos, fica corroendo por fora. Ai, O Wyvern, ele desce e vai pra cima da Aziris novamente. Porém, a Aziris ela se escondeu atrás tanto do Crowley quanto do Drakov. Como o Drakov já tinha chamado a atenção do Wyvern anteriormente, ele se interessa por atacar o Drakov. E aí ele vai pra cima. Cara, ele desce assim, começa a meio que flutuar na tua frente, batendo nas asas assim, e ele começa a te atacar com as garras pra tentar te agarrar, e ele não consegue. Você primeiro com a espada deflete uma das garras dele, e a outra garra pega na tua armadura, arranha, só que não acontece nada, você é muito pesado. E aí ele usa o restante do movimento dele pra levantar voo novamente, só que dessa vez ele não vai tão longe. Você chega na beira do penhasco, Zarik, e lá de cima, a 9 metros de altura, você vê o Wyvern meio que na beira do penhasco flutuando assim, e na frente, meio que protegendo a Aziris, o Drakov, e talvez contra a própria vontade o Crowley. Você joga a bomba, o fogo químico na direção dele, Zarik. A bomba acerta em cheio a cabeça dele. E ele começa a ficar com a cabeça em chamas, assim, balançando de um lado pro outro, meio que desesperado. E é a vez da Aziris. Eu vou lançar um relâmpago nele. Ele falha criticamente e toma 22 de dano elétrico. Aziris, você dá uns passos pro lado e estica tua mão, recita uma conjuração e Kamehameha, tá ligado? runas aparecem e soltam um raio em direção ao Wyvern. Ele fica eletrocutado e esse choque abala bastante ele. Ele até perde um pouco do equilíbrio assim. Ele perde um pouco da altitude e fica bastante desnorteado com o teu ataque. Ele não parece estar muito bem, não. Eu não desistindo de tentar matar ele, eu continuo fazendo movimentos assim com a minha mão e a adaga, a arma espiritual que tá flutuando ao redor dele, segue os movimentos. Vai tentar acertar ele o máximo de vezes que der. Teu ataque ele causa bastante dano no Wyvern. Ele começa a ficar cada vez mais ferido, as asas dele começam a falhar. E é a vez do Drakov. Mas vou dar uma baforada nele. Eu paro ali assim, abro as asas, estou feito e. Uma energia azul. Um canto meio melancólico. Isso é parecendo um golfinho. O Drake do Rio, ele continua balançando. E aí ele se vira pra baixo e tenta usar o frenzy dracônico em você, Caracol, pra tentar te soltar. Ele tenta te morder, você balança assim um pouco por debaixo dele, ele morde o ar. E aí ele balança a cauda e dá uma chicoteada no teu flanco, na tua costela, causando
13 de dano. E ele tenta balançar de novo, só que não pega momento o suficiente o ataque e não causa dano em você. Nisso, ele usa a habilidade de Speed Surge. Ele voa 3 vezes com uma ação. Ele meio que carrega a velocidade dele assim. Ele tá pesado, você tá atrapalhando bastante ele a voar. Só que ele voa muito rápido. Normalmente ele voaria 50 pés por ação. 150 nesse caso. Porém, o teu peso tá aplicando uma penalidade de 10 feet cada. Então 40, 80, 120. E ele tenta vazar, né? Como ele tá muito ferido, ele simplesmente vai em direção ao covil. Junto com você mesmo. Você segura ele. E aí o Eita, caracol que vai delícia. meio que voando junto assim, se pendurando no dragonete. E para lá longe. Lá na PQP. Ah, do mar. Ora, se não são as consequências das minhas ações. Caracol, sua vez. Você tá uns 10 feet do chão agora. Eu tenho aquele frasco de elixir da vida, certo? Sim. Eu posso usar ele agora gastando uma ação? Pode. Eu vou usar esse frasco. Só um segundo. Antes de aplicar a cura, Ah, tu vai dar o dano do... Não. a criatura ela balança a cauda na tua direção e tenta jogar teu frasco fora. É reflexos, né? Reflexos. Ok. Nossa. Ele tá voando tão rápido. Nessa velocidade você tenta pegar o frasco assim pra tentar beber, você tá balançando assim com ele. Ele bate a cauda antes de você tomar. Ele bate a cauda no frasco de elixir. Esse elixir, ele por conta da pressão do ar, ele levanta, quebra no peito da criatura e cura a criatura. Não teve graça. Meu irmão, se joga. Tá 10 feet, não morre não, mas não. Eu vou tentar fazer um fintar contra ele pra ele ficar desprendido contra os meus 2 golpes de Stunning Strike. Que eu posso fazer isso. Mano, não é possível, cara. Cara, dessa vez, você tenta fintar ele. E aí você tá segurando aqui, aí você vai usar sua mão pra fintar ele, aí você solta a corda e cai. Cai no chão. Ai, meu Deus. O Wyvern, ele tá bastante ferido. O ataque da Aziris ferrou bastante com ele. E aí ele começa a bater em retirada. E ele começa a levantar voo. Tá, é mais suficiente. Ele vai dar o dive poderoso, que ele anda 2 vezes e ataca uma vez no final do turno. No caracol lá longe. Ele meio que trava a mira dele assim, numa criatura que tá longe. Ele vê o caracol no meio da névoa. E aí ele se vira de costas pra vocês e bate as asas. No que ele bate as asas, ele vai direto em direção ao caracol. Eu tô muito lascada, vai. Tu é doido. E sem parar o movimento, ele não tenta te agarrar, nem nada. Mas enquanto ele tá passando por cima de você, ele usa a cauda dele. E aí ele puxa a cauda dele assim por baixo. E a cauda dele tem 2 espinhos de presa. Ixi, preconceito contra os sapos, isso aí. Vamos deram Isso. errado, galera. Ok. Ele tenta te atacar. Meu irmão, tu vai Muito morrer. pouco. Por muito pouco, você consegue se esquivar. O Wyvern,
ele tá em chamas, assim, tá pegando fogo. Enquanto ele tá indo pra você, ele mentalmente ele tá meio instável. E o medo dele faz ele hesitar por um momento. Esse meio segundo de hesitação é o suficiente pra você pular pro lado e o ferrão passar do teu lado, assim, raspando a pedra. Nisso ele passa direto e vai embora. Vamos pegá-lo no covil dele antes que se recupere. E onde é que tá o caracol? Consigo ver? Cara, não. Ele tá muito longe. Tipo, muito longe mesmo. Cara, então eu nem espero o pessoal. Eu vou começar a ir em direção ao lugar. Vocês que estão lá atrás, Arik, Aziris, Kraui e Drakov. O Wyvern novamente escapou das garras de vocês. Por muito pouco dessa vez. Ele tá bastante ferido. Mas o conhecimento dracônico do Drakov. O conhecimento que você tem, Drakov, te faz acreditar que o covil tá próximo. Bem próximo. Eu consigo sentir o cheiro, quase como um gosto no ar. Está perto. Cara, dou um pulo com minhas asas e paro pro outro lado de cá. Começa a ir pro caminho já, velho. Eu tô preocupado com o sapo boi que foi levado. Conforme você vai andando, Drakov, chegando próximo do penhasco lá em cima, você vê sentado no chão, assim, tomando uma poção, o sapinho. Relativamente ferido, sentado no chão. Parece que sapos também têm mais de uma vida, como os gatos. Esses bichinhos são rápidos. Eles foram por ali. Aí eu falo assim: ué, cadê o resto do pessoal? Estão chegando. Chega, né? Vocês vão querer ir atrás do queridíssimo? Você sabe que a gente tá atrás dos metais, né? Eu chego assim Sim. no final, assim, dobrando a esquina. Sim. E provavelmente naquele covil deve ter respostas. Mas confrontar a criatura em seu covil, tão assustada como está, será difícil. Se encurralar um predador, ele vai atacar de volta, da vez para matar. Então tome cuidado. Que Dessa antes da vez. gente ir, eu vou fazer uma súplica. Se vocês acharem interessante, podem me dar as pedras preciosas que ele está querendo pegar de vocês. Assim a criatura vai atacar a mim e não a vocês. Inclusive, era isso que eu estava me questionando. Eu achei que nós não tínhamos mais nenhuma outra desses metais. Eu mostrei o que eu tinha. Ninguém me Inclusive, eu falou queria que tinha saber. outro. Digamos que a Mas minha era um empréstimo. Mas não E a deixava gente. de ser o metal divino que a gente estava procurando. A questão é que nós estávamos procurando por mais metais. Se você, como você viu, eles sentem o cheiro, a essência desses metais, o poder divino. Sim. Você colocou a gente em perigo. Você quase matou o caracol. Eu consigo ver a alma dele e ele ainda nem morreu. Eu consigo. Eu olho assim ele pra ele assim. Tá vendo o estado que ele tá? Ele tá tão cheio de buraco que eu consigo ver a alma dele através. Sim, caracol. Não se preocupe, a falha foi minha. Eu não acertei o ponto certo para parar ele. Não se preocupe. Eu acho que se alguém tem mais alguma revelação grandiosa a fazer, faça logo. E meio que não importa, quem quase morreu de verdade foi o Zarek. Não é o que parece. Eu não diria isso, mas. Ele tá mais capenga. Você viu umas... Bom, agora, né? Ele tá nu. Pelo Capenga já Zarek. é. olha, essas coisas passaram. Resta a gente entender agora a gravidade da situação. Vocês. Quantos de vocês têm as pedras que eles estão interessados atualmente? Eu acho que só nós dois tínhamos fragmentos, não? A criatura não foi atrás de mais ninguém. A questão é. O que me preocupa são possíveis efeitos que essa pedra pode ter. E eu não quero tirar conclusões já. Mas, se o Ivan
já tiver outros pedaços de pedra em grandes quantidades, como aquilo que aconteceu na festa onde nos encontramos, pode se repetir. Você diz. Ele pode estar mais forte no covil? Ouvindo essa conversa, eu gostaria de, tipo, fazer uma detecção de magia. Porque naquela hora que eu fui pegar o metal, eu senti outra coisinha, outras coisas, né? Eu queria entender de onde é que tava vindo. Enquanto vocês conversam, a Ziris, ela Isso. começa a brilhar, os olhos dela começam a brilhar em dourado. E aí ela começa a sentir algumas energias mágicas. Que não é exatamente comum, vocês vivem no mundo de fantasia, então tem itens mágicos, tem energia mágica em muitas situações que não necessariamente é algo que chame muita atenção. Por exemplo, o caracol ele tem um chale, uma espécie de cachecol sobre o pescoço, em volta do pescoço, que é um cachecol que emana certa magia. É uma magia primal, magia que vem da natureza. Quando você olha pro Kraui, você avista uma pequena um pequeno estilhaço dentro do pescoço dele, como se estivesse preso. E na cintura uma adaga espectral. Aparentemente esse estilhaço que está cortando o pescoço dele e a adaga estão interligados. Essa magia, essa energia é uma energia mais sombria, uma energia ocultista que vem desse local. Quando você olha para o Zarik, você não vê grandes sinais de magia. Na verdade, o que o Zarik usa são elementos que não são mágicos, que chamam muita atenção, porque o que ele faz é muito diferente da realidade. Ele explode coisas, ele taca eletricidade assim como você, mas você não sente magia vindo dele. Aparentemente tudo o que ele faz é algo mecânico, algo científico. E quando você olha pro Drakov, você primeiro chama a tua atenção pro escudo de leão dele, parece ser um escudo mágico. Quando você olha, ele parece se mexer, a cabeça do leão parece se mexer um pouco. Mas principalmente, você enxerga uma centelha que você enxerga em você mesma quando você se vê em algum reflexo ou algo assim. Uma centelha divina. Não é como a sua centelha divina. A sua centelha divina é algo natural. A dele é uma coisa mais singela, é uma coisa mais misteriosa, sabe? Mas ainda assim é uma centelha. E ao redor só pedra, né? Só pedra. Eu pego e entrego a mão pra Penny assim e falo: deixem as pedras comigo. Quem sabe assim a criatura foca em mim em vez de vocês. Eu olhei assim. Uma pausa bem prolongada. Essa a pedra não teria um efeito diferente em você, já que é um dracônico, não, né? Eu fecho o punho assim. Não Tome sei. cuidado. Vamos descobrir agora. Eu acredito que essa quantidade seja insuficiente para algum efeito. Mas, novamente, nós não sabemos com o que estamos lidando. Na hora que eu fui entregar a pedra, eu dou um olhar bem intimidador, sabe? Pra o Draco. Ele se intimida igual um irmão mais velho pra uma criança mais nova brincando com ele assim. Não vou tomar de você, pequenina. Toma. Tome cuidado, companheiro. A mente é traiçoeira. Tem algum Do efeito? nada, nós entramos na caverna. Cara, você segura assim, as abas ficam grunhindo. É brincadeira, não é nada.
Vocês caminham rumo à montanha e não demora muito para vocês avistarem uma caverna. Ela não é uma caverna natural. Ela é uma caverna entalhada com ângulos retos e 2 estátuas de anões destruídas já há muito tempo. Essa parece ser uma das passagens que o comandante falou para vocês. Os anões tinha uma sociedade de anões pequena nessa montanha e eles faziam passagens entre os 2 reinos. Mas já há muito tempo os anões não são vistos por aqui. Vocês adentram esses corredores e descem uma escadaria já muito destruída. Tá relativamente escuro, mas não tá tão escuro assim. Vocês conseguem enxergar sem tocha nem nada. Vocês avistam algumas rachaduras pelo qual entra a luz, que não vai durar muito tempo, porque a noite chega em breve. E conforme vocês vão descendo uma escadaria, vocês começam a escutar o som de água corrente. Ao mesmo tempo que nós descansamos, ele também descansa. E ele também se recupera. E ele parecia bem machucado já. Acho que, talvez não com magia, aqui dentro dessa caverna nós temos uma certa vantagem. Ele não vai poder voar. Eu acho que eu e o dragão aqui podemos ser mais úteis nesse caso. Sim, podemos aguentar uma pancada ou outra enquanto vocês fazem. Eu vou colocar a pedra bem na cintura do dragão, na barriga dele assim. Pra não ficar tão escondido e chamar a atenção do bicho. Eu vou puxar o escudo. Vamos. Não temos muito tempo para descansar, infelizmente. Certo. Vocês avançam. Quando vocês terminam de descer a escadaria, vocês avistam uma fonte de água à esquerda, de água corrente. O que era talvez um rio subterrâneo. Agora vocês enxergam entulhos destruídos. Mais à frente, o som de moscas e o cheiro podre de cadáveres. Vocês olham para frente e avistam uma série de vítimas, talvez um lanchinho para mais tarde, do Wyvern. E muitos já devorados. Muitos já somente os ossos. Cara. Aqui definitivamente é o covil dele. Quando vocês avançam um pouco mais, não demora muito para vocês verem a criatura ao longe. Ela parece estar agachada. Na frente dela tem uma pilha de prata, ouro e alguns metais. Ela parece estar meio que deitada sobre essa prata, esse ouro, com umas asas meio que abraçando aquele tesouro. Não é tão comum Wyverns ter tesouros parecidos com tesouros de dragões. Mas tem algo nessa caverna. Tem algo estranho nessa caverna. Mais acima, esse rio ele continua para uma passagem subaquática para um túnel escuro. Quando vocês adentram essa caverna, ele não vê vocês imediatamente. Mas é questão de tempo. Se eu vou empunhar meu escudo, eu vou dar um pulo com minha asa, né? Aqui pra baixo, aqui. Fazendo barulho mesmo, meio que um cheguei. O bicho veio ali embaixo. Enquanto você desce com as asas, você flutua, você plana, você escuta algumas frases vindas do Wyvern, que ele tá falando meio que sozinho em dracônico, ele tá meio doidão ali. Não é o suficiente, não é o suficiente. Ela não vai gostar de só isso, ela quer mais. E aí, quando você pousa no chão, faz o barulho da armadura, ela levanta a cabeça assim sobre as asas. E iniciativa. Ai, caralho.
caçada de vocês trouxe vocês até o covil do Wyvern. Ele tá bastante ferido, ele ainda tá com restos de chamas, ele tá bastante queimado. Assim que ele vê vocês, ele fica furioso. Malditos, saiam da minha casa! Do meu covil! E aí ele levanta as asas assim, ele fala em dracônico, né, obviamente. E avança. Só que o Kraui, ele é o primeiro da iniciativa. O que você faz, Kraui? Conjurar arma espiritual. Faço o meu ataque com toda velocidade na direção dele. Você joga a daga, ela vai girando assim na direção dele, só que agora ele não tá mais assustado. Ele se recuperou mentalmente também. E aí ele balança a cabeça assim, a adaga passa direto. E bate nas pedras da caverna. Tá em posição assim, né? Ativo. Vou falar em dracônico. Você é meu inimigo agora, criatura. Se quiser mais tesouros profanos como esse aí, aqui tem um bem grandão. Eu dou um tapinha tá na minha barriga. Vou usar Smite. Não dá ver da gota. Legal. Conforme você avança nesse túnel abaixo, você começa a pisar na água desse pequeno riacho, e da escuridão você vê asas se batendo. E desse pequeno riacho surge um Dragonete, que voa na sua direção, primeiramente. Cara, tua CA é absurdamente alta. Você parece uma muralha andando assim, você anda devagar, com os passos pesados, a armadura pesada, o escudo levantado assim. E cara, esse Dragonete, ele vem pra cima de você, e ele começa a tentar morder assim, ele morde o aço, ele não consegue, ele começa a bater a cauda assim, você nem sente ele batendo, só ecoa o som do chicote dele. E esse não é o Dragonete que tá com uma corda no pescoço. Tudo que ele faz parece ser em vão. O Wyvern, ele levanta voo. Quando ele levanta voo, poeira se sai da onde ele tava. E aí ele vai até, passa por cima de você, te flanqueando. Ele desce. O ataque das garras causa 13 de dano. Quando ele acerta você com as garras, você fica automaticamente agarrado até o fim do próximo turno do monstro. Você fica agarrado pelos ombros assim, ele começa a entrar com as garras por dentro das festas da armadura. E aí, com a última ação dele, ele começa a te levantar. E vocês dois sobem até próximo do teto. E aí tu tá no ar junto com ele te agarrando, basicamente. Nisso, do fundo da escuridão, aparece mais um Dragonete. Esse Dragonete, ele vem voando baixo, daí ele sai da parte profunda da caverna, e quando vocês avistam ele saindo lá de baixo, vocês veem que tem uma corda no pescoço dele, tá bastante ferido. Ele levanta um pouco o voo, vai até 15 feet de altura, e aí ele começa a babar ácido. E aí ele cospe no meio de todos vocês. O Dragonete cuspiu o murco cáustico no Caracol, no Kraui e na Aziris. Quem teve sucesso, a Aziris teve sucesso, toma o dano, mas não toma o dano persistente. O Caracol, ele consegue se esquivar completamente do murco cáustico dessa vez. Ele pega impulso assim no chão, dá um pulo pro lado, e aí o murco cáustico pega na água ali e ele espirra pra todo lado, só que o Caracol consegue se esquivar. Vou acender a tocha, melhorar a visão da galera. Eu vou mover lá pra frente, foi 5 feet. Zarek, sua vez. O que você faz? Aqui eu vou de fogo alquímico de novo, tentando acertar as costas do Wyvern. Natural. Alguma coisa dá muito errada. Alguma coisa dá muito errado. Quando você tira o fogo alquímico da tua bolsa, o fogo alquímico ele funciona como se fosse um coquetel molotov, basicamente. Quando você tira ele, tem uma coisa curiosa que acontece em cavernas. Em alguns pontos da caverna não tem oxigênio. Na hora que você tira, na hora que você vai jogar, o fogo se apaga. Aí você joga o fogo alquímico,
na direção do Wyvern, só que com a chama apagada. E com a chama apagada, você Era só uma se pedra distraiu. sendo jogada nele. Você se distraiu Ó. e esse frasco gira e acerta o Drakaf. E aí o Drakaf fica coberto de Eita. álcool. Álcool flamejante. Perfeito pra tacar fogo. Deus. O que mais você faz? Você tem mais ações, eu acho. O que mais? Ah, vamos lá, né? Sorte. Confia. Confia, vai. Manda ver. Não tem por que não, E não- não dar certo. Cuidado, né? Dá um. Tem muito. Meu Deus, tem bastante. Não esquece de dar alvo. Sim. Dá algo correto agora, entendeu? É. Dá o alvo. Não esquece de dar alvo no Drakaf dessa vez. É o famoso PAN. Você erra novamente. O Wyvern tá se mexendo bastante. Se fosse outro erro crítico, o Drakaf tomaria o dano todo. Só que, como ela só errou, normalmente, tanto o Drakaf quanto o Wyvern tomam dano de respingo. O fogo ele explode no teto da caverna, e aí chaminhas se espalham por ali, respingam um pouco, tanto no Wyvern, não pegaria no Drakaf, só que ele tá cheio de óleo no corpo, e ele entra em combustão. Eu vou tentar lançar medo nele, mano. Vinte natural. Ele tá Ai, muito puto, ele tá voando assim, ele olha assim pra você, dá uma rosnada, tipo, agora não. Dessa vez não. E aí ele, tipo, tá furioso, assim, balançando o Drakaf pro lado um pro outro, perto das estalactites. E você tem mais uma só. Arma espiritual. Você joga a daga, ela flutua assim. O Wyvern ele só bate a asa assim pro lado e joga a daga espectral pra lá. E Drakaf, é sua vez, você está agarrado. Então eu vou tentar me soltar mesmo com a última ação. Vai ser um teste de que você disse? Atletismo. Me solta, criatura profana! Beleza? Você consegue se soltar dele e aí você começa a cair com aquela armadura pesada em direção ao chão. Como você não tem ação pra usar a velocidade de movimento, eu acho que você tomaria o dano de queda completa. Você cai assim, você Legal. vê que vai tomar um muco cáustico. Você tava meio que de costas pra ela, você vê as asas batendo, e aí quando ela solta o cuspe em você, você se vira rapidamente e levanta o escudo. O escudo para boa parte do ataque, porém os respingos pingam na sua pele. E é a vez do Wyvern. Como ele está em cima de você, ele vai usar Powerful Dive. Ele desce rapidamente e com as garras ele tenta te acertar. 20 natural. Crítico. Você está agarrado novamente. Com parte das mesmas duas ações, ele começa a te levantar novamente. Ele levanta, dessa vez ele não tem velocidade suficiente, ele levanta só até 30 feet. E como a última ação dele, ele pega o ferrão dele e tenta te dar uma ferrada. Nossa, errou. O ferrão ele bate na tua armadura e é defletido. Pelo menos eu não vou conseguir envenenar ninguém hoje. O Drake do rio, que sobrou, ele simplesmente vai pra cima do caracol, que tá na frente dele. Quanto à postura do bêbado, caracol, você começa a se balançar de um lado pro outro de forma desajeitada assim, ele morde assim, você esquiva, ele tenta dar uma rabada, você meio que cai no chão assim, como se estivesse caindo de bêbado. E aí ele tenta dar outra rabada, você inclina pra trás como se fosse o cara do Matrix, tá ligado? O Neo do Matrix, e volta na sua posição original, meio que balançando de um lado pro outro. Drakaf, você tá agarrado, sendo jogado de um lado pro outro pelas garras do Wyvern, enquanto ele tenta te perfurar com o ferrão dele. E aí adagas, bombas passam pelo seu lado e nenhuma acerta o Wyvern. O que aconteceu no fim do combate foi... O Wyvern estava segurando o Drakaf nos ares, se esquivando de todos os ataques possíveis, tanto do Zarek, quanto das Iris, quanto do Crowley. Nenhum deles conseguiu acertar o Wyvern,
Enquanto ele balançava de um lado pro outro, batia nas paredes da caverna e lutava ferozmente com o Drakath. Em última ação, o Drakath fica ainda agarrado pelo Wyvern. Ele segura numa das pernas e anima novamente o escudo de leão dele. E o escudo de leão finalmente abocanha a perna do Wyvern, fazendo ele sangrar até a morte. Ele começa a rodar em parafuso para baixo, morrendo. Nisso, o Drakath abre suas asas no meio do ar para evitar tomar o dano de queda e plana em direção ao último Dragonete do Rio, que estava vivo. Ele, de cima para baixo, ele pega a espada dele e tenta acertar o Dragonete do Rio. O Dragonete do Rio se esquiva, fazendo com que a espada do Drakath enfincasse na água corrente e levantando uma grande quantidade de água com impacto. E basicamente o que o Dragonete do Rio fez foi correr para dentro de volta da caverna, fugindo do combate, encerrando assim o combate com o Wyvern. Agora, o Zerek tá ferido ainda e o Drakath tá bastante ferido. Existem algumas marcas de garras na caverna e no chão também. O que vocês avistam é o cadáver do Wyvern, o cadáver de muitas presas dessas criaturas dracônicas. E no topo, logo acima do pequena depressão onde encaminha o rio, no qual tanto o caracol quanto o Drakath estão, tem uma pilha de tesouros, que incluem espadas ornamentadas, pérolas, moedas de ouro, moedas de prata e moedas de cobre. Eu vou curar os feridos. Ele olha ali de cima, né? Tipo assim, todo mundo lá embaixo. Ele vê ela curando o pessoal. Ele comenta assim: até que a sua ganância serve pra alguma coisa. Aparentemente, talvez aquele dragão opulento que nós vimos antes possa estar aqui nas redondezas, pelo que os cavaleiros disseram. Não é muito bom a gente ficar aqui por mais tempo. Então vamos pegar o metal que nós precisamos e dar o fora daqui. Eu detectar a magia desses metais, se tem mais algum diferente além do metal da God's Ring. Você, quando usa detectar magia, você detecta no meio dessas pilhas 5 estilhaços de vinho. Além disso, um ovo de tamanho de ovo de avestruz no meio dessa pilha. Vamos criar um dragão. Nenhum dos itens, né, dos tesouros interessa pro Drakath. Ele realmente acha que o ouro deve ser partilhado, 15, a gente divide certinho, mas isso foi um certo desdém, até ele ver o ovo. Ele vai até ele assim, pega, põe a língua pra fora, lambe e quero rolar um saber dracônico pra você ver o que é esse ovo. Nada garante que isso seja um ovo dracônico. Pelo menos nada até o momento. Cara, tô febre na minha bolsinha assim, rente ao meu corpo. Acho que qualquer pessoa pode querer isto. Parece não ser um ovo importante demais. Tem que ter esse valor por aí. Eu acho que eu vou dar de presente pra meu amigo Bob. Os fragmentos causam algum efeito? Da forma como eles estão na pilha? Não causa. São pequenos, né? São pequenos. Zarik, talvez fosse prudente coletar um pouco do veneno desse Wyvern. Aparentemente ele tem uns efeitos muito poderosos se você consegue lidar bem com poções e materiais alquímicos. Você conseguiria também tirar algum proveito disso. O Caracol tá quase botando a mão no líquido, assim, comum que ele tá vendo do dragão, tá ligado? Aliás, Aí ele olha. quando entramos aqui, o Wyvern estava aproximando algumas coisas, babocejando, falando. Normalmente, o Wyvern só são buga-buga das ideias, selvagens demais para formular frases.
Mas aquele Iver, ele falava algo sobre juntar as peças, essas peças que estão pegando aí, para entregar para ela. Não sei quem é ela, mas aparentemente mandado no dragão. Aquele dragão. Outro Iver. Ela? Provavelmente deve ser a dragão que foi visto pelo cavaleiro. Eu olho pra trás. A caverna continua pra cá ou tá? Sim, provavelmente dá acesso pra Gaut por aí. Você, Zerek, você se aproxima do Wyvern, pega um bisturi e vai direto à cauda dele. Você já escutou a história sobre criaturas venenosas. E o veneno de um Wyvern é um veneno muito potente, que pode ser bastante útil para um alquimista como você. Você faz um corte cirúrgico na ponta da cauda do Wyvern e consegue coletar parte desse veneno. Porém, conforme você vai cortando, os cortes seguintes saem meio tortos e aí acaba danificando a glândula que o Wyvern usa para produzir o veneno. Então você consegue coletar 2 unidades de veneno de Wyvern. Eu vou adicionar na sua ficha. Aziris e Draka, vocês percebem marcas na caverna. São marcas de garras. Mas não são marcas de garras como a do Wyvern. São garras muito mais profundas na pedra. Além disso, esse desmoronamento parece ter sido causado por um peso extravagante sobre esse local e não parece ser muito antigo. Existem algumas marcas de tesouros antigos que estavam nessa caverna que foram levados, então provavelmente tinha muito mais antes. E é isso que vocês percebem. Nosso próximo lugar é Gaut, certo? Sim, sabemos que é um estilhaço lá ainda. Pelo que a rainha falou, né? Um estilhaço de tamanho considerável caiu. Na capital, Izarne. Cabe a nós darmos uma olhada. Tá? O Caracol tá meio triste que ele perdeu a luneta dele. Ele tá meio cabisbaixo. Eu achei que ia voltar também. Não... Depois você compra outra, Caracol, não se preocupa. A coluneta concorda pra pesar, né? Era a única. Foi a Lady que me deu. Ainda dentro da caverna, com passos cuidadosos, chega um Halfling. Um Halfling ruivo. Iluminando assim quando vocês estão lá dentro. Eu não acredito. Tá seguro? Eu posso passar? Aí ele Este vê o pequenino Wyvern não. morto. Ele vê o Wyvern morto assim. Ah, olá, dona Aziris. Espero que você esteja bem. Aposto que foi muito fácil o combate de vocês. Você viu por acaso uma luneta por aí? Ah, sim, não, nada me escapa de pegar luneta assim. Vão vender essa belezinha por 2 peças de prata? Não parece ser muito boa. Ah, olha aí, Caracol. Encontramos sua luneta. Ele sem nem pedir. É sua? Sim. Ah, sim, claro. Tome 2 peças de prata. Ele me entrega na mão? Não, ele só estende a outra mão junto assim, pedindo as peças de prata. Eu quero dar um tapa na mão dele, pegar a luneta e... Achado numa roubada. Ele fica assim. Eu nunca me esqueço disso, viu? Não vou me esquecer disso mesmo. Eu vou pagar as peças de prata e falar, calma, pode esquecer sim, pequenino. Aqui está. Ótimo, esqueci. Vocês passam uma semana viajando, agora em território de Gaut. Vocês passam por algumas vilas. As vilas, elas são tomadas por um sentimento de ditadura. Em diversas vilas que vocês passam, em cada uma delas tem um item que chama muita atenção de vocês, que é uma guilhotina. Essa guilhotina ela é exibida nas praças principais como se fosse um grande troféu do reino. As cidades elas estão quebradas financeiramente, as pessoas estão pobres,
Existem aqueles que defendem essa ditadura de Gaut, falando que é isso mesmo, tem que ser assim mesmo. E tem aqueles que se revoltam e tentam provocar uma revolução, tirar do poder aqueles que eles chamam de jardineiros cinzentos. As cidades, elas estão destruídas, praticamente, por diversas revoltas. Esses jardineiros cinzentos são os executores de Gaut. Eles capturam aqueles que são uma ameaça para o reino e executam em praça pública com o uso da guilhotina. Vocês não presenciaram nenhuma execução no caminho de vocês, mas não é nada incomum vocês estarem descansando em uma taverna, os jardineiros cinzentos simplesmente invadir o local, retirar alguém à força e levar embora. Eles são aqueles que trabalham para a guilhotina. Eles são a organização que comanda a Gaut. Até que vocês chegam, finalmente, na cidade murada de Izarn. Vocês percebem que o Krau, ele é meio diferente aqui. E aqui parece que ele anda meio que em alerta o tempo todo. E principalmente porque ele tá sempre ajeitando a roupa dele pra parecer o menos estranho possível. Ou pra parecer o mais normal, né, no caso. Ele vai andando, né, na frente. Se ninguém questionou, ele vai simplesmente guiando silenciosamente todos vocês pra essa taverna de agora. Eu conheço umas pessoas que talvez possam nos ajudar com informações. Ninguém pode saber que nós falamos com eles. Só sejam discretos, se vocês quiserem continuar vivos. Ser discreto, entendi. Posso ver assim. Talvez seja um problema. E principalmente não questionem as coisas estranhas que acontecem aqui nessa cidade. Esse lugar, pior do que eu lia nos livros que eu estudava. As visões que as pessoas têm de fora de Gaut é enviesada pelo que a máscara, os jardineiros cinzentos querem que a cidade pareça. Não tem como mascarar tudo. Mas é assim que é quando você tá aqui dentro. Enquanto vocês andam ao longe, vocês veem jardineiros cinzentos. Um grupo de jardineiros cinzentos abordando pessoas. Eles parecem estar questionando, parecem estar revistando. Essa mulher é uma mulher com uma pele pálida, com as vestes dos jardineiros cinzentos. E ela parece ser uma mulher militar, assim, com postura e tal, nobre. E ela parece ter uma pequena escolta próxima a ela. Ela tá bem agressiva, assim, sabe? Com o que parece ser um cozinheiro com uma vassoura, assim, meio que varrendo a frente da taverna, e um viajante. Não escondam nada de mim. Eu descobrirei tudo. Quero que vocês retirem seus panos. Revolucionários não são permitidos na cidade. E eles serão exterminados. Daí os caras estão meio nervosos, assim, tipo, eles estão bem acuados quando ela tá falando, e eles começam a tirar a roupa pra, tipo, tentar mostrar que não tem nenhum tipo de tatuagem, nenhum tipo de arma. E você sabe, Crow, que a melhor coisa a se fazer é simplesmente seguir reto. Uma coisa nasce em você quando você vê ela, uma memória. Você não sabe de quem que é essa memória. Essa mulher se chama Madeline Talbot. Ela é uma nobre fanática pelos jardineiros cinzentos. E aí você lembra de um dos revolucionários, né, que faz parte, que te dá essa memória, sendo torturado em um porão escuro por ela. E ele já tinha passado toda a informação que ele sabia pra ela, mas ela continuou torturando ele. Ela só não matou ele porque ele deveria ser executado pela lâmina final. Mas ele ficou à beira da morte no fundo daquele porão. E não é só uma memória. Todas muito parecidas. Uma mulher sádica que faz isso praticamente por prazer. E aí esses espíritos dentro de você, eles ficam inquietos e começam a borbulhar dentro de você quando você vê ela. Uma revolta, uma fúria, um desespero, um medo que você sente quando vê ela.
tampo a minha respiração para tentar sufocar esses pensamentos e tentar não esboçar nenhuma reação enquanto eu continuo seguindo com o pessoal. Mais à frente vocês avistam a entrada da taverna. Não foi por essa entrada que você entrou aquela vez, você entrou pelos fundos, Kraus. E mais à frente você vê o jardineiro cinzento coletando uns papéis de pessoas. Não parecem ser pessoas de baixa renda, assim, sabe? Eles parecem ser classe média ou classe alta, assim. E aí, conforme vocês vão passando perto, vocês escutam algumas coisas do tipo: muito bem, senhoras, vocês serão recompensadas pela denúncia de vocês. Os revolucionários são a minoria na cidade e eles devem ser exterminados. Obrigado pela localização. Ela tá dando algumas informações. Nessa avenida aqui, nessa rua tal, tem esse endereço. Eu vi pessoas estranhas conversando sobre se reunir à noite. Esse tipo de coisa, sabe? Finalmente uma cerveja, vamos? Vou entrar. Venha, caracol. Não fique para trás. É perigoso. Assim que você entra, você escuta uns cochichos da garçonete com o taverneiro. Tipo, ela tá cochichando alguma coisa, assim que você entra e passa, ela para de falar, começa a desconversar. Mas o que ela falou é que... E se eles acharem o porão, o que vamos fazer? E ele tá só nervoso, assim, sabe? Tipo, mas segue a vida. Você reconhece esse taverneiro quando você entra, Crowley. Ele olha assim, te reconhece, só que ele finge que não te conhece enquanto vocês entram. Assim que a gente senta, eu chamo a garçonete, peço um whisky, eu levanto assim o copo e falo, peçam alguma coisa. Tipo assim, eu falo, peçam alguma coisa, bora beber. Eu tô falando, tipo assim, esse tipo de coisa. Enquanto a garçonete vai atender vocês, assim, no que vocês estão falando, eu dou uma visão, assim, de soslaio, assim, pra trás. Pra olhar pro barman. Olho pra frente e eu cochicho, assim, com um copo, assim, colocando o copo na boca. Eu uso o truque mensagem pra falar com ele. Eu preciso encontrar com ela o mais rápido possível. Eu tenho informações. Ele continua limpando o copo assim, tá limpando o copo, ele olha pra frente, finge que não escutou nada, continua limpando o copo. Vaca te pede um copo de leite pra taverneira. De sempre. Oi? Cerveja. Leite? Tudo bem, então. Sim. De cabra. Sempre de cabra, preferência. Ok. Vamos, Caracol, faça o pedido também. Não, tô de boa. Coloca uma cerveja pra ele também. Fala na outra cerveja. O Draco dá um tapinha na mesa assim, olha pra mulher e fala: e tem manga aí? Caralho! Senhor, está tudo bem? Tem certeza disso? É brincadeira. Uma pequena janta para meus amigos, por favor. Ela vai até o taverneiro. Ela se inclina assim pra frente, o taverneiro fala alguma coisa no ouvido dela. Ela pega umas coisas assim, traz o pedido de vocês, a cerveja, o rum. Ela coloca os pedidos de vocês na mesa, junto com as bebidas, a janta e tudo mais. Vocês não aparecem daqui? São forasteiros? Nós estamos trabalhando para uma comerciante. Você repara assim, quando você vai beber teu rum, você coloca o rum no copo e tal. E aí quando você tira o rum do copo, voa um papelzinho que tava debaixo do copo assim, cai sobre a mesa. E ela só sai sem falar nada. Eu leio discretamente aquele papel. No papel tá escrito assim: eu te achei muito bonito. Gostaria de pagar uma bebida pra você na sala privada do fundo à esquerda, à direita. Eu me levanto assim discretamente e falo, já volto. E aí eu vou na direção onde ela falou, na porta. E aí a garçonete ela volta pra mesa, trazendo um dos pedidos de vocês. Desculpe, o copo de leite que eu me esqueci. O movimento por aqui está fraco. Muitas pessoas Nossa.
estão ocupadas ultimamente. Mal posso imaginar por quê. Ela dá um bem baixinho assim, pra você falar mais baixo um pouco. Tem acontecido algo de estranho ultimamente? O de sempre. Só o de sempre. Eu recomendo vocês acompanharem o amigo de vocês, caso queiram. Eu percebi que ele ficou meio assim. Nossa sala VIP não é das melhores, mas ela atende bem um certo número de clientes. Vocês parecem ter um pouco mais de dinheiro do que o restante de nós, então oferecemos um serviço especial nas salas VIP, nas salas VIPs. Sim, muito obrigado. E vai até o teu colega. E é uma sala pequena no canto da taverna. Assim que vocês entram, vocês avistam um homem e duas mulheres. Uma dessas mulheres é a Lady Vivienne, a qual você já conheceu anteriormente. Quando vocês entram, a Lady Vivienne, a ruiva, ela estica a mão assim. Sentem-se. Vamos conversar sobre negócios. E Agora o fechem a Draco porta. senta. As paredes têm ouvidos por aqui. A Lady Vivienne, ela acena assim pra vocês. Olá novamente, Kraui. Eu sabia que você iria voltar eventualmente. Consigo me desprender desse local. Imagino por quê. Ela coloca a mão no ombro desse homem que tá do lado esquerdo dela. Esse é Kohanguas. Este homem, ele está a par da situação. Ele é um homem trabalhador que ganhou muita popularidade com as classes mais baixas que mais sofrem nesse país. E graças ao seu carisma, temos juntado muitas pessoas por nossa causa. Ele está liderando o movimento desde a morte do último. E aparentemente ao lado deles tem só uma revolucionária. Parece ser uma mulher revolucionária, tipo, ela usa vestes meio rebeldes e tal. Bem pálida. Assim como você, Krav. E encerramos a sessão de hoje por aqui. Tudo bem.